Fala pessoal, hoje com mais um vídeo sobre língua portuguesa com questões Sebrasp de certo ou errado, prova de 2022 que nós extraímos do concurso do IBAMA. Neste vídeo eu vou fazer o inverso daquela ordenação mais tradicional. Eu vou ler primeiro as questões e depois eu vou ler o texto. Mas fique ligado porque isso é apenas uma tática de interpretar ou responder as questões com um pouco mais de propriedade, porque você vai ler o texto já, digamos assim, armado. Bom, a questão 1, ela pergunta aí: o pronome que em que causam, que está no último período do texto, exerce a função de sujeito da oração em que ocorre e retoma o termo as empresas. Essa é a questão 1. A questão 2, com relação aos aspectos linguísticos, julgue, no segundo período do terceiro parágrafo, a supressão da vírgula empregada logo após ambiental alteraria o sentido do texto, mas manteria sua correção gramatical. 3. No segundo período do terceiro parágrafo, a forma pronominal nos funciona como complemento das formas verbais atinjam e alcancem. 4. O texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento e atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas, certo ou errado. 5. De acordo com as ideias do texto, não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade ambiental. 6. Conforme o texto, um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábitos das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. 7. Segundo as informações do texto, a pandemia tem fomentado o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. 8. O texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. 9. Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, seriam mantidos os sentidos originais do texto e a sua correção gramatical se, no último período do quarto parágrafo, a expressão por outro lado fosse deslocada para imediatamente após o vocábulo necessário, caso em que deveria ser isolada por vírgulas. Então, estas são as 9 questões do texto. Este vídeo terá duas partes, uma com 5 questões, outra com 4 questões, mas você pode assistir o vídeo na ordem que quiser, porque em ambos os vídeos teremos o texto inicial e as perguntas também inicialmente. Vamos ao texto agora sim, né? O texto é esse. A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. Dentro de casa, aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis, com a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos. No entanto, a transformação mais significativa que deveria vir das empresas ainda é relativamente tímida. De acordo com Mariana Chuchukovsky, professora de sustentabilidade do ISAE Escola de Negócios, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento que fomenta o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats, como florestas e outras áreas, o que faz com que animais, forçados a mudar seus hábitos de vida, contraiam e transmitam doenças que não existiriam em situações normais. Situações de desequilíbrio ambiental, causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima, aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias, explica a professora. A especialista aponta que todos nós, indivíduos, sociedade e empresas, precisamos entender os impactos desta pandemia no meio ambiente e na sustentabilidade, bem como refletir sobre eles e principalmente sobre sua relação inversa, o impacto da insustentabilidade dos nossos modelos de produção e consumo como causador desta pandemia. Toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar,
as empresas realizem a produção consciente, assumindo sua verdadeira responsabilidade pelos impactos que causam. É um texto adaptado de um site aí. As questões de 1 a 5 ficaram no vídeo anterior. A questão 6 aqui, conforme o texto, um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábitos das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. Certo ou errado aí? Questão 6. A você que conhece o nosso canal, leia a questão conosco, pause o vídeo, responda aí com você mesmo, depois continue, despause o vídeo e confira o gabarito. Eu não ficarei lembrando aqui por questão é que você tem que dar pausa no vídeo, viu? Então fala uma vez só. Vamos lá para o texto? A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. E aí depois o texto vai desenvolver um pouco mais essa ideia. Ele fala dentro de casa, aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis, com a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos. Então, com base nisso aqui, podemos sim dizer que um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábito das pessoas. Então, a pandemia foi uma droga, uma desgraça, uma peste, mas ela teve sim um impacto positivo na nossa rotina. Pensamos hoje muito mais, né? Não digo que muito, mas pensamos bastante hoje na questão da sustentabilidade, graças, né, à pandemia. Então, é aquela frase de nossos avós, né? Há males que vêm para bem. Então, basicamente, a questão 6 é isso, está correta. Questão 7, questões de português, Sebrasp, IBAMA 2022. Questão 7, ela diz assim: segundo as informações do texto, a pandemia tem fomentado o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. A pandemia tem fomentado o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. Será que é isso mesmo? Certo ou errado? Bom, ela fala aqui em fomentar. Me chamou a atenção isso aqui, fomentar, né? É um termo muito comum em agência de fomento, né? Essas instituições que financiam pesquisas, bolsas e tudo mais. Uma FAPESP, a FAPESB, e entre outras também. O CNPq, a CAPES. Porque fomentar quer dizer incentivar, quer dizer estimular. Será que a pandemia fomentou o uso irracional de recursos naturais? Ou fez o caminho inverso? De acordo com Mariana Szuchowski, né, a disseminação do vírus da Covid é resultado do atual modelo de desenvolvimento. Esse modelo, olha só, esse modelo é que vai fomentar o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. É o atual modelo de desenvolvimento que fomenta, que estimula, que incentiva o uso irracional e não a pandemia. Logo, a questão 7 está errada. A questão 8, o texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. A questão 8. É isso mesmo? Certo ou errado? A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas, né? Principalmente em relação à sustentabilidade, né? E aí ela prossegue: dentro de casa, aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes, responsáveis, escolher produtos mais duráveis e menos geradores de resíduo. Tá aqui a questão 8, né? No entanto, a transformação mais significativa que deveria vir das empresas ainda é muito tímida. O texto associa sim, a questão está certa. E para encerrar as 9 questões que eu prometi, a questão número 9 do Sebrasp IBAMA. Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, seriam mantidos os sentidos originais do texto e a sua correção gramatical se, no último período do 4º parágrafo, a expressão por outro lado fosse deslocada para imediatamente após o vocábulo necessário, caso em que deveria ser isolada por vírgulas. Então, toda escolha está aqui. Toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado,
Para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem produção consciente, assumindo sua verdadeira responsabilidade pelos impactos que causam. Esse é o trecho que a questão 9 vai retomar aqui. Se eu fosse reescrever esse trecho aqui, ele ficaria mais ou menos assim: para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, vírgula, é necessário, vírgula, por outro lado, vírgula, que, vírgula, em primeiro lugar, vírgula, as empresas realizem a produção consciente, vírgula, assumindo sua verdadeira responsabilidade pelos impactos que causam. O trecho original do texto lá, o trecho que fica entre as vírgulas aí, que é esse aqui, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, esse trecho aqui entre vírgulas, tem uma função aí de adjunto adverbial de finalidade. Olha o para quê aí. Para quê? Lembram do para quê? Da finalidade? Essa oração, no caso, ela é então subordinada adverbial final. E ela vem lá precedida, introduzida por uma locução conjuntiva que é para quê, que eu falei que dá a ideia de finalidade. Como a oração ela é adverbial, subordinada adverbial, ela está deslocada na frase aí, então ela aparece entre vírgulas. O para quê até consciente está entre vírgulas. A pontuação aí é obrigatória nesse caso. Nesse caso aí ela é obrigatória. Se a gente ignorar essa oração intercalada, vamos perceber que a expressão por outro lado funcionaria como um elemento de coesão sequencial, pois vai apenas ligar os dois períodos e contribuir para a progressão das ideias do texto. Esse elemento aí, então, sim, poderia ser deslocado da forma como mostrar a questão lá, que a questão sugere. Como ele ficaria intercalado, precisaria ser isolado por vírgulas. E como a questão mencionou, que é preciso isolar a expressão, fica assim preservada a correção gramatical da reescrita. Além disso aí, o deslocamento não prejudicaria o sentido original do texto, uma vez que a expressão, por outro lado, continuaria funcionando como elemento de coesão sequencial em relação ao período anterior que antecede ele. Então, a questão 9 está correta. Se eu deslocar, como diz a 9 lá, se eu fizer os ajustes entre maiúsculas e minúsculas e ficaria assim mantidos os sentidos originais do texto e sua correção gramatical, se no último período do quarto parágrafo a expressão por outro lado fosse deslocada para imediatamente após o vocábulo necessário, caso em que deveria ser isolada por vírgulas. Então, isso aqui está correto, questão 9 está correta. Pessoal, e assim encerramos o vídeo sobre questões Sebrasp de português da prova do IBAMA de 2022. Até a próxima. Tchau, tchau.